Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta aula. Lembrando que a gente está fazendo um projeto de um hospital. Então a gente já passou por vários sistemas, né? A gente classificou a edificação, viu todos os sistemas que seriam necessários, colocou o sistema de extintores e iluminação de emergência. Agora nós vamos para o sistema de hidrantes e para os sistemas de alarme. Eu costumo fazer esses dois juntos por conta do caminhamento dos equipamentos serem muito parecidos, tá bom? Queria chamar a atenção para vocês mais uma vez. Eu não sei se é o motivo pelo qual vocês estão assistindo esse vídeo, né? Mas ele está sendo feito aí muito especialmente para você que é engenheiro, arquiteto. Eu tenho alguns desenhistas, cadistas que estão assistindo, alguns projetistas, tem técnico em edificações, bombeiro civil, inclusive alguns bombeiros militares também assistem a essas aulas, tá? O pessoal às vezes me manda mensagem e pede para falar de alguma coisa especial, mas assim, a oportunidade que é esse nicho de projetos de bombeiro, de trabalhar com segurança e proteção contra incêndio, tá? É um nicho que está faltando profissional e para vocês terem uma ideia, né? Eu trabalho aqui de casa, claro, sou bombeiro aposentado, né? Trabalhei praticamente 30 anos aí no bombeiro. E hoje eu sou bombeiro aposentado e tenho a liberdade de poder trabalhar aqui dentro de casa e faço a visita para algum cliente, né, uma vez por semana, faço alguma viagem, né, mas basicamente consigo trabalhar daqui dentro de casa e um volume muito grande de serviço. A gente acaba até dispensando alguns serviços. Só para vocês terem uma ideia, um projeto igual a esse aí que a gente está olhando e está fazendo, né, facilmente você consegue vender um projeto desse por 12, 15, até 20 mil reais, tá? Então, é um projeto aí que depois que você tem prática, se você receber os desenhos, todos estiverem certinhos os desenhos, você consegue fazer aí, se você não tiver prática, você faz em 3 dias de serviço, né? Então, é uma oportunidade de serviço, é uma carreira praticamente, você se especializar nesse ramo de proteção e combate a incêndio. Bom, tá aqui o projeto. Lembra que na última aula a gente estava fazendo o sistema de iluminação de emergência, praticamente a gente tinha terminado, né? Eu coloquei aqui os sistemas de iluminação de emergência nos corredores, parei, fiquei aí uns 20 minutos fora do ar, fazendo esses dois sistemas, fazendo esses 3 pavimentos, então colocando aqui o restante da iluminação de emergência, tá? Corredores, rampa, as escadas que eu tinha falado para vocês, eu caprichei na iluminação de emergência na escada, coloquei no patamar e coloquei aqui em cada um dos lances de escada, nos corredores, os ambientes maiores que 50 metros quadrados também a gente colocou iluminação de emergência e eu coloquei aqui na guarita que eu não tinha posto, eu coloquei um ponto de iluminação de emergência que eu acho bastante importante. Agora, vamos falar então dos sistemas de alarme e de hidrante, tá? O sistema de hidrante, basicamente ele é composto por quê, pessoal? Ele é composto por hidrantes. Vou levar um hidrante aqui para o lado já. Esse aqui é o símbolo do hidrante simples, que para a maioria dos sistemas a gente vai utilizar o sistema simples. O sistema tipo 1 é mangotinho, que praticamente não se usa. Ele é muito caro, mas poucos pontos em alguns lugares específicos. Essa semana eu vi um mangotinho em algum lugar. Não vou. Eu vi no metrô. Eu vi um mangotinho no metrô. Mas é muito difícil a gente ver mangotinho, tá? Então aqui esse é o símbolo de hidrante. Só para curiosidade, esse aqui é o símbolo do mangotinho. O mangotinho ele é um carrossel enrolado, uma mangueira preta, e fica muito mais fácil manusear. Porém a vazão é muito menor e a instalação dele é mais cara, tá? Esse aqui, é o símbolo da botoeira liga e desliga, tá? Trouxe aqui só para a gente ver, mas para o nosso caso ele não vai ser utilizado, tá? A botoeira liga e desliga, ele pode ser utilizado apenas quando você tem até 6 pontos de hidrante. No nosso caso, com certeza nós vamos ter mais do que 6 pontos, e aí a gente vai ter que pressurizar a rede de hidrantes através de uma bomba jockey, tá? A gente vai fazer o desenho aqui com a bomba pressurizada, vocês vão entender bastante aí, já vai dar para ter uma noção do que é pressurizar, tá? A gente vai olhar aí durante essa aula. Então, o hidrante. Esse aqui é o hidrante duplo que é usado só para o sistema tipo 5, tá? Eu estava falando, eu não sei se eu terminei. O sistema tipo 1
é mangotinho. O 2, 3 e 4, hidrante simples. E o sistema tipo 5, que é para risco alto, para alguns casos, ele é o sistema tipo 5, que a gente utiliza o duplo. Ó, então nós vamos utilizar uma bomba de incêndio, na verdade serão duas, né? Nós vamos ter uma bomba principal elétrica e uma bomba jockey, uma bomba menorzinha. Tá? Esse aqui é o símbolo do reservatório de incêndio. Esse aqui é o símbolo do registro de recalque. Basicamente é isso aqui que nós vamos utilizar para o sistema de hidrantes, né? E eu já vou pegar os símbolos do alarme, tá? O que nós vamos utilizar para o alarme, ó? Basicamente a gente tem a bateria do sistema de alarme, a gente tem a central do alarme, né? O alarme, ele tem que ter... A central de alarme tem que ter uma bateria, claro, né? Se acabar a energia, você tem que ter um tempo ali para estar utilizando. Então a bateria é embutida dentro da central, mas a gente tem que colocar o símbolo. Esse aqui é um painel repetidor, se você quiser ter a central de alarme em mais de um ponto, eu não sei se aqui vai ser interessante, provavelmente eu não vou prever, não é obrigatório, tá? E esse aqui é a sirene, tá? O avisador tipo sirene que você vai colocar nos pontos próximo ao acionador manual do alarme. Esse acionador manual do alarme são aquele... Normalmente você tem em shopping, são aqueles vidrinhos que você quebra aquele vidro, aquele botãozinho ele deixa de ser pressionado e toca o alarme em todo o ambiente. Basicamente é isso aqui, pessoal. Então nós vamos por aqui, ó. O alarme... Você lembra que o alarme ele deve ser colocado nos corredores. A gente tinha visto isso na primeira aula, né? E a detecção vai ser colocada nos quartos e nos outros ambientes. Então vai ser legal que esse sistema, nesse projeto aqui, nós vamos ver o sistema de detecção também. Ó, o que eu costumo fazer, pessoal? Vamos achar primeiro o local para a gente colocar a central do alarme. Central do alarme é composto aqui pela bateria e pela central, tá? A central, ela vai ser ele é um equipamento que quando você toca o alarme em algum dos pontos, ou o alarme ou a detecção, ele vai indicar nessa central qual o local. Tá? Então, se ele for uma central digitalizada, ele vai mostrar, vai estar programado, né? Ele vai falar, olha, tocou o alarme do quarto tal, ó, tocou a detecção do quarto tal, ó, tocou o alarme do corredor 3, por exemplo. Então, aí a pessoa que estiver próxima ao alarme vai poder acionar a brigada de incêndio, avisando onde está acontecendo o incêndio. A gente costuma deixar sempre na recepção, porque é um local de vigilância constante, né? A norma determina. Ou, nesse caso, nós poderíamos colocar na guarita. Eu ainda acho mais interessante a gente colocar aqui junto à recepção, tá? Normalmente é um local onde você vai ter os enfermeiros passando, nós vamos ter o público aqui perto. Então, eu deixaria nesse caso aqui na recepção. Como, tá vendo? Ó, vai ficar desproporcional a gente colocar essa bateria aqui dentro. O que eu costumo fazer? Ó? Eu puxo uma linha. Então, eu não vou colocar ali, né? A norma permite que a gente faça isso aqui, ó. A gente joga esse equipamento aqui para fora. Nós vamos fazer isso aqui provavelmente também com o alarme e com os hidrantes, tá? Aí eu vou pegar aqui e vou fazer essa elipse aqui, né? Ó, vou usar agora a linha pontilhada e vou pintar essa linha de vermelho, tá? Basicamente isso aqui, está indicando que nós temos a central do alarme aqui dentro. Eu já faço logo isso aqui para acabar não esquecendo, tá? Agora nós vamos fazer... Eu vou me preocupar agora em ver onde nós vamos colocar o reservatório de incêndio e a bomba de incêndio, tá? Eu já tinha dado uma olhada prévia aqui, ó, e eu vi que nós temos alguns locais descobertos. Aqui a gente já tem um reservatório. Esse reservatório com certeza já está sendo usado, né? Ele é um reservatório provavelmente para o uso normal aí, para o uso geral, né? De consumo. Eu vou colocar do lado dele aqui, ó, vou colocar um reservatório. Esse reservatório aqui de incêndio ele não vai ser um reservatório muito grande, porque apesar da gente ter uma grande área construída, o risco é baixo. Provavelmente vai ser um reservatório de 18 mil litros, algo 25 mil litros. Depois a gente vai olhar na legislação
para vocês verem aonde a gente acha. Eu tenho uma aula que eu gravei sobre isso, mas a gente vai olhar na instrução técnica 22, que é a instrução técnica que fala de sistemas de hidrantes e manguatinhos. E lá a gente vai ver o tamanho do nosso reservatório. Ó, esse aqui é o símbolo do reservatório de incêndio. E nós vamos ter que ter aqui, no caso, duas bombas de incêndio, tá? A bomba principal é uma bomba elétrica. O símbolo dela é isso aqui, ó. Vamos, para esse símbolo ficar um pouquinho mais proporcional, vou diminuir ele um pouquinho. Porque senão ele tá muito grande aqui, a proporção dele. Então a gente tem uma bomba principal e a gente tem uma bomba jockey, tá? Depois, no fim da aula, eu vou explicar sobre essa bomba jockey aqui. Como que é o funcionamento, tá? Mas, basicamente, ela mantém a rede pressurizada. Basicamente, é isso aí. Ó, basicamente, nós temos que ter a saída de água do reservatório e essa tubulação entrando aqui na bomba de incêndio, ó. Basicamente é isso aí. Depois, quando a gente desenhar a isométrica, nós vamos enxergar bem. Mas basicamente aqui a gente tem, ó. Vamos lá, vou pintar de vermelho aqui. Basicamente a gente tem um reservatório de incêndio, que eu já vou olhar o tamanho dele, tá? Qual o volume que ele tem que ter. A tubulação está saindo lá de baixo do reservatório e está indo para as duas bombas de incêndio. Essa bomba ela acaba ficando desproporcional por conta da gente ter que sempre aumentar o tamanho dos símbolos gráficos, né? Mas dá para entender aqui, ó. E aí, nós vamos ter uma tubulação aqui, ligando as duas bombas aqui de incêndio. Aqui a gente vai para um cavalete de teste, né? Depois que a tubulação sai da bomba jockey, ela vai para um cavalete de teste, onde a gente consegue enxergar aí os principais, a pressão, vazão, né? Que nós temos na nossa rede. E aqui, da bomba principal, a gente sai uma tubulação que, neste ponto aqui, a gente leva ela para onde nós quisermos aqui, ó. Vou pintar aqui de vermelho também. Quando nós formos fazer o cálculo, eu vou falar para vocês sobre diâmetro de tubulação, velocidade máxima da água. A velocidade máxima da água é o que determina o diâmetro de tubulação. Nós temos uma velocidade mínima, nós temos uma velocidade máxima que nós podemos ter dentro do tubo. E essa velocidade máxima é o que determina o diâmetro da tubulação. Ou seja, se a velocidade está ficando muito rápida e passa do que a norma permite, no caso 5 metros por segundo para a rede de forma geral, a gente tem que aumentar o diâmetro do tubo e dessa forma a gente diminui a velocidade, tá? Se você tem um diâmetro muito estreito e tem água passando, um determinado volume de água passando no tubo ali por segundo, se você aumenta o diâmetro, você tem menos água passando numa determinada área. Então você diminui a velocidade da água. Ó, então, basicamente, aqui a gente já colocou o reservatório de incêndio. Vamos dar um pulo dentro da legislação de novo. A gente tem aqui o site do bombeiro, instruções técnicas. Nós vamos achar a instrução técnica 22. Que fala sobre sistema de hidrantes e manguatinhos. Que a gente clica aqui. Eu já baixei toda essa legislação, a gente está vindo aqui dentro do site só para vocês se habituarem, tá? A gente vai direto para a tabela, veja que essa instrução técnica ela é bastante grande, bastante extensa, mas basicamente a gente já sabe tudo de cabeça, então a gente vai nos pontos principais, tá? Aqui está falando de cálculo. Aqui está falando dos tipos do sistema, lembra que eu tinha falado, tipo 1 até o tipo 5, sendo que o tipo 5 é duplo, o tipo 1 é expedição simples, só que aqui tipo 1 é sempre manguatinho. Aí tipo 2, 3 e 4 são hidrantes simples. Em alguns casos você pode usar mangueira de 2,5 no tipo 4, na verdade. E nos outros casos você usa mangueira de 1,5. Também é legal você conhecer bem para não causar gasto desnecessário para o cliente. Ó, e aqui a gente vai encontrar qual o volume da nossa reserva de incêndio e qual o tipo do sistema, tá? A gente vai aproveitar e já vai olhar tudo isso aqui, ó. A nossa edificação é uma edificação H3, ó. Olha só, ela tá aqui, ó.
o H3, tá vendo? É nesse primeiro conjunto de colunas aqui, ó. Tá? Não, no segundo, na verdade, né? Então o H3 está aqui. E aqui, ó, a gente sabendo qual a área construída, você lembra que a gente tem 8.500 metros, mais ou menos, né? Então nós temos aqui, ó, acima de 5.000 até 10.000 metros construídos. Então nós estamos aqui nessa linha e nessa coluna. Na verdade, nós não vamos usar o tipo 1 aqui, nós vamos usar o tipo 2, tá vendo? O tipo 1 é muito caro, ninguém utiliza, tá? Então nós vamos usar o tipo 2 e o tamanho do nosso reservatório, o volume do nosso reservatório serão 18 metros cúbicos, como eu tinha falado, tá vendo? Por conta do risco ser baixo, não é um reservatório muito grande. Então 18.000 litros. E o sistema tipo 2. O que quer dizer o sistema tipo 2? Vamos aproveitar que a gente está aqui, a gente já vai dar uma olhada, mas a gente vai ver isso a fundo na próxima aula, que nós vamos falar de isométrica e cálculo hidráulico, tá? Ó, o sistema tipo 2 quer dizer que nós temos que ter um esguicho regulável de 1,5 polegadas, né? 40 milímetros. A mangueira também 40 milímetros, ou seja, 1,5 polegada. A gente pode usar 30 metros de mangueira, que isso é para todos os casos, tá? A gente tem algumas exceções, mas não vem ao caso aqui, a gente não pode usar aqui, mas são para hidrantes externos. E tem que tomar cuidado com esse conceito de hidrante externo. Ele não é simplesmente estar do lado de fora da parede, ele tem que estar a uma certa distância da edificação. Então ele não vem no caso aqui nesse projeto. Expedição simples e a vazão no hidrante mais desfavorável de 150 litros, e ele tem que ter uma pressão de 30 metros de coluna d'água na válvula do hidrante mais desfavorável. Lembre que não é na mangueira, é na válvula, tá? Então eu tenho uma planilha de cálculo própria para isso aqui. Inclusive foi uma planilha que na época o próprio bombeiro aqui de São Paulo disponibilizou e eu utilizo essa planilha aqui sem problemas, tá? Nós temos uma vazão então de 150 litros no hidrante mais desfavorável. Lembrando que para fazer o cálculo, o bombeiro se exige que a gente utilize 2 hidrantes, os 2 hidrantes mais desfavoráveis. Ou seja, a nossa vazão será acima de 300 litros, né? Depois a gente discute isso daí. Mas no hidrante mais desfavorável, 150 litros, e eu preciso usar 2 hidrantes, né? O mais desfavorável e o menos desfavorável. Ou seja, se eu tenho 150 litros no mais desfavorável, um hidrante que tiver menos desfavorável, ele tem menos perda de carga e, consequentemente, ele vai ter uma vazão um pouquinho maior. Talvez aí 151, 155, 160 litros, depende da posição que ele vai estar em relação ao hidrante mais desfavorável. A gente chama o mais desfavorável de H1 e o menos desfavorável, o segundo mais desfavorável, o H2. E assim sucessivamente, tá? Mas vamos voltar então lá para a nossa planta, para a gente começar a alocar os hidrantes e os alarmes aqui. Lembra que eu puxei essas linhas aqui, ó, para depois eu verificar com o proprietário a quantidade de GLP para poder colocar a quantidade para poder proteger por extintor. E também aqui nós temos geradores que têm combustível, né? Eu tenho que verificar quanto de combustível e em que local eles estão, tá bom? Mas vamos lá, a gente já está com o nosso projeto, a gente já colocou o sistema de iluminação, extintores, a gente colocou a bateria aqui do sistema de alarme e de detecção, e agora vamos botar os outros sistemas, ó. O registro de recalque, pessoal, também já costumo colocar ele logo de cara, tá? Mas vamos segurar um pouquinho mais, depois a gente loca ele. Nesse caso aqui nós vamos segurar um pouquinho mais, ó. Eu vou colocar junto aqui o alarme. Esse daqui é a sirene do alarme, né, que vai tocar a hora que disparar o alarme, e o hidrante. Vou colocar ele sempre perto. Às vezes vai ficar o hidrante sozinho, porque o raio de cobertura dele pode ser um pouco maior, tá? O que acontece? O hidrante, a gente pode usar 30 metros de mangueira, e o alarme, a gente pode, um usuário, né, ele não pode caminhar mais do que 30 metros para alcançar um ponto de alarme. E você pode usar 30 metros de mangueira, sendo que no caso da mangueira, no caso do hidrante, você pode usar você pode considerar 10 metros de jato. Então, na maioria dos casos, o hidrante ele tem uma cobertura de 40 metros. Porém, a mangueira tem que entrar pelo menos 1 metro dentro
do compartimento, dentro de uma sala, dentro de um cômodo, para que você consiga considerar, para que você possa considerar 30 metros de mangueira e 10 metros de jato. É claro, se a mangueira não entrar ao menos 1 metro dentro de uma sala, você não vai conseguir utilizar esses 10 metros, né? Você tem pelo menos que entrar com a mangueira. Então tá aí essa observação. Vamos lá. Da mesma forma que eu fiz aqui com a central do alarme, eu vou colocar esses 3 equipamentos aqui dentro aqui de uma elipse, tá? Vou puxar agora uma linha. Eu vou começar aqui, como nós começamos com o hidrante, que vocês lembram, a norma determina que a gente tenha ao menos um hidrante a não mais de 5 metros da entrada principal. Então, eu vou colocar aqui do lado desse extintor, eu vou instalar esse hidrante aqui, tá? Que vai estar ao lado da entrada principal. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, que eu faço, né? Eu loco os hidrantes e depois eu vou, com a imaginação, eu vou passando a tubulação pelo caminho que eu acredito ser o mais adequado. Muitas vezes eu mando para o proprietário, né? E o proprietário ele vai confirmar, não, ó, pode passar dessa forma, tá? Por que eu não tinha alocado ainda o registro de recalque? Como nós vamos ter esse hidrante aqui, ó, que ele está faceando aqui a rua, né? Se aqui é a entrada, aqui nós vamos ter o passeio público e a rua. Eu vou colocar o registro de recalque aqui, ó. Nós vamos gastar o mínimo de tubulação. Eu não sei se vocês sabem o que é o registro de recalque. Ele basicamente é um ponto de hidrante, porém, ele fica no passeio público, voltado para a rua, e o bombeiro ele pode estacionar a sua viatura e através da sua bomba de incêndio, né, se acabar a água, por exemplo, ou der algum problema na bomba de incêndio, o bombeiro pode pressurizar a água do seu caminhão para dentro da edificação. Tudo fica interligado. Ou, inclusive, o bombeiro pode requisitar, em caso de um incêndio próximo, ele pode pedir para fazer a requisição, na verdade, administrativa, mas normalmente ele vai pedir, né, com uma certa gentileza, ele vai pedir para utilizar a água aí da sua edificação para combater algum incêndio, tá? Eu já fiz isso aí quando trabalhava no bombeiro, antes de me aposentar, eu já utilizei algumas vezes desse artifício aí que me ajudou bastante. Então, ó, nós temos o hidrante aqui do lado de dentro, ó. Eu vou colocar um círculo aqui, vou rachurar para ficar mais fácil a visualização. Maravilha. Então, o registro de... Eu vou botar... Vou deslocar um pouquinho isso aqui, ó. Na verdade, pessoal, o alarme ele não precisa ficar a 5 metros da entrada, tá? Então, nesse caso, eu vou tirar o ponto de alarme daqui, porque é um lugar não muito... que não vai dar muita cobertura, né? Se eu colocar ele mais centralizado aqui, por exemplo... ó, deixa eu ver. Deixa aqui que eu vou pensar onde nós vamos colocar, tá? Aqui, esse primeiro ponto de hidrante, eu vou deixar ele sozinho. Agora, os próximos pontos, e esse primeiro ponto de alarme, como a gente tem um caminhamento menor para o alarme, eu vou deixar ele aqui no centro, que ele vai dar uma cobertura, ó. Vou colocar ele dentro do... também dentro de um círculo aqui. Espera aí que a coisa já vai deslanchar já, pessoal. O começo sempre é mais enroscado, né? Isso aqui é só para chamar a atenção que o alarme, ele não precisa ficar junto com o hidrante. E muitas vezes nem é o ideal, tá? Eu coloco junto porque a cobertura é muito próxima e facilita quem for instalar, né? Mas, por exemplo, na entrada aqui não é uma boa solução, né? Porque é um ponto que não é obrigatório para o sistema de alarme. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, vocês lembram que a hora que a gente colocou esse extintor aqui, ele deu uma cobertura muito grande, tá? Mas com certeza, essas salas mais ao fundo aqui, esse hidrante que está aqui, ele não vai dar cobertura, tá? Mas as salas mais intermediárias aqui, ó, com certeza ele dará cobertura. Porque a gente tem que ter 30 metros até entrar, por exemplo, nessa sala. Vamos ver essa sala especificamente aqui, ó. Se a gente pegar só para sair da sala, teria que ter
5,94. Porém, o hidrante, a mangueira precisa entrar 1 metro aqui dentro, perfeito? Ou seja, nesse ponto aqui, vamos colocar que ela precisa chegar com... Vamos colocar com 28 metros para a gente ter uma certa segurança. Então tem que chegar com 28. Ó. Se a gente caminhar até chegar na porta de acesso aqui, ó, eu tenho 22. Provavelmente não vai dar, tá vendo? 22 ainda, se eu caminhasse em linha reta, já não daria para eu cobrir essa sala aqui, ó. Então essa sala não dá cobertura. Ou seja, eu não vou nem ficar perdendo muito tempo. Essa sala aqui muito provavelmente não dá. Essa talvez eu tenha cobertura, talvez. Vamos ver, ó. Aqui lembrando que a gente tem uma máquina de tomografia. O caminhamento não dá para vir em linha reta, tá? Teria que vir até esse ponto, que dá 3 metros. Aí para eu sair fora dá mais praticamente 3, eu teria 6 metros. Porém, como se trata de hidrante, na verdade, pessoal, se eu entrar 1 metro aqui dentro, eu consigo jogar água em toda a sala. Tá? Aqui a gente, apesar de ter essa sala com a entrada por aqui, aqui fica mais perto, né? Então aqui eu teria que entrar 1 metro nessa sala. Vamos fazer aquela mesma coisa para a gente ter um pouco de segurança. Vou contar que tem que ter 28 metros até esse ponto aqui, ó. Então para eu chegar até a entrada aqui tem 14. Vocês lembram? Daqui lá tem 12 ou 13 metros. É que na verdade não vai ser em linha reta, tá? Nós teríamos que andar até aqui e depois chegar até aqui, ó. Então, vamos considerar que fosse linha reta, seriam 12. Vamos colocar aqui, dá 14 metros aqui, ó. 14, mais 14, 28. Em tese tá no limite, né? Mas daria. Para essa sala, para as demais não daria. Como não vão dar nas demais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto de hidrante nesse corredor, tá? E, opa, voltar aqui. Vou colocar um ponto de hidrante nesse corredor. Quanto mais aqui para a direita, em tese, ele dá uma cobertura maior. Vou colocar um ponto de hidrante nesse corredor para cobrir o resto de tudo aqui. E aí, o alarme, ele estando bem centralizado aqui no corredor junto com o hidrante, ele vai dar cobertura para tudo. Porque vocês lembram que praticamente um ponto de extintor já dava cobertura? A gente colocou 2 pontos para segurança. E o extintor ele cobre apenas 25 metros, né? Então se a gente colocar um ponto de alarme, que ele tem 30 metros, ele vai dar cobertura. Então aqui eu vou voltar a pegar aqui. Vou colocar de novo o alarme junto aqui, ó. Vamos dar uma ajeitada aqui. Olha só. E aí, galera, ó. Vamos colocar esse ponto. Vou colocar nessa parede de cá, que vai ficar mais fácil. Por que vai ficar mais fácil? O tubo vai vir por aqui, ó. E eu caminho com o tubo aqui por dentro. Já pensando na instalação. Vocês vão ver, eu vou colocar alguns pontos de hidrante. Depois a gente pode acabar acelerando a aula também, para não ficar muito monótono, tá? Mas ó, basicamente um ponto aqui. Tá? Agora nós vamos colocar mais centralizado um outro ponto aqui, ó. Olha só, vamos ver se esse ponto, se ele dá cobertura aqui para essa sala como um todo. Talvez ele tenha que ser deslocado. Essa sala de isolamento, ela vai ser o ponto que nós vamos contar 10 metros, né? Então a gente tem que entrar 1 metro para dentro, vamos contar 28 metros a partir desse ponto, ó. Então até aqui tem 7,30 e desse ponto do 7,30 até esse ponto de hidrante tem mais 11. Então dá 18, 19 metros. Então atendeu essa sala que é a mais distante, vai atender o lado de cá, tá? Em tese aqui tem que estar coberto, tá vendo? Mas esse hidrante que está aqui na frente, ó, muito provavelmente ele cobre essa área coberta. Ele sai para fora, vamos ver, ó. Não chega lá não. Vamos ver se esse nosso aqui cobre. Porque em tese tudo tem que estar coberto, né? Então o que acontece? A gente parte da mesma forma, 28 metros aqui desse ponto aqui, ó. A gente chega aqui com 7, então vai dar a mesma coisa. Aqui cobriu,
Aqui está tudo coberto. Aqui vem tudo coberto, coberto. Essas salas, como estão mais perto, estão cobertas, né? Esse alarme que eu tinha colocado aqui, eu vou tirar ele. Só vou deslocar aqui esse círculo que está rachurado para ficar mais bonitinho o nosso desenho. Fazer a mesma coisa para o lado de cá, ó. Colocar o círculo aqui. Mas enfim, a gente tem um hidrante aqui próximo à entrada. Esse alarme, ele teoricamente, vamos ver se esse alarme cobre aqui dentro, né, pessoal? Porque eu contei, lembra que eu contei 28 metros, né? O alarme ele só tem 30 metros de caminhamento. Então aqui eu tenho 11 até esse ponto. E daqui a aqui eu tenho mais 11. São 22. Então ele cobre tudo também aqui o alarme. Então tá tranquilo. O alarme cobriu tudo pro lado de cá. Desse lado aqui eu nem... Minha preocupação talvez seja mais pro lado de cá por conta do alarme. A gente tem que verificar também, ó. Por exemplo, ó, como eu não coloquei alarme nenhum aqui nessa área de entrada, provavelmente eu não vou ter como fazer isso. Porque se eu colocar os alarmes apenas aqui, mais deslocado para o canto, essa área aqui eu não vou ter cobertura do alarme. Pode contar com isso. Ó. Vamos pegar aqui ó, o caminhamento normal. Ó. Eu chego até aqui com 11 metros. Desse ponto de 11 até o ponto de alarme mais próximo, 26, já deu 37. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que ter um ponto de hidrante junto com o ponto de alarme. Então, aqui eu vou estar colocando. Então, o que acontece? Todo esse primeiro bloco aqui, ó, aqui ainda não foi coberto, tá? Por alarme e por hidrante. Mas essa primeira parte aqui já foi coberta, essa área mais interna. Eu vou ter que colocar, provavelmente, um ponto de hidrante e de alarme para cobrir essa área aqui, ó. Qual o melhor lugar? Ó, nós estamos vindo com a tubulação provavelmente aqui por dentro. Aqui provavelmente a tubulação vai acabar passando por cima do forro, né? A gente passa com ela aqui. E eu colocaria aqui, ó. Essa aqui é uma área coberta para o gerador, tá vendo? Eu colocaria esse hidrante por aqui. Na verdade, o gerador não é um local adequado para se jogar água, né? Mas eu tenho aqui, ó, essa área aqui, usina de oxigênio, que tem que ser protegida. Eu tenho essa área de lixo, tenho essa lixeira, toda essa área vai precisar de proteção. Então, a gente, apesar de não ser... O que eu só vou fazer, ó? Ao invés de deixar ela aqui, eu acho que o melhor lugar vai ser aqui. E aí orientar a brigada de incêndio a não utilizar, claro, né, a água em local elétrico, né, gerador, transformador não são locais adequados. Mas existem áreas a ser protegidas aqui por esse hidrante, tá? Provavelmente esse hidrante aqui, ó, ele dá cobertura até aqui embaixo. Depois a gente pode estar vendo, mas eu vou jogar aqui um círculo. Primeiro eu vou jogar o círculo de 40. Olha só, tá vendo? Essas salinhas aqui foram protegidas. Depois eu vou jogar um círculo aqui com 30 para ver a questão do alarme. Ó. O alarme ele chega até aqui. Porque aqui praticamente eu consigo caminhar em linha reta, tá vendo? Pelo menos essas primeiras salas aqui, ó, o alarme daria cobertura. Talvez aqui o alarme, o melhor local para ele não seria junto ao hidrante, tá? O melhor lugar para o alarme, talvez, inclusive para o hidrante, seria a gente deslocar ele mais para baixo aqui, ó. Ele aumentaria muito a cobertura dele. Então vamos trazer ele aqui para o lado, ó. Vou botar ele aqui. Aí eu vou deslocar esse ponto que eu tinha posto aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui a gente tem uma área coberta, ó. Esse aqui é um bom ponto para a gente pôr o hidrante, ó. Tá vendo? Ele vai ficar mais centralizado em relação ali, ó. Vamos jogar agora, ver se está dando cobertura pro lado de cima. Coloquei um raio de 30 metros, Se a gente fizer o caminhamento normal, provavelmente o ponto de alarme não cobre aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho ele para esse canto de cá. É isso aqui, ó. É um jogo de... Ó, talvez aqui, ó. Ele está mais abaixo. Vamos jogar de novo 30 metros para ver a questão do alarme. Pessoal, aqui eu estou usando... Na verdade, a gente tem que usar o caminhamento real, tá? Mas primeiro eu jogo o círculo para ver se tem uma possibilidade de dar cobertura. Então o alarme tem que chegar aqui nessa sala mais distante, ó. É um lugar complicado, porque
Você caminha pro lado de cá, você tem 7,5 metros, ó. Depois joga a gente para esse corredor coberto, que tem mais 5, já deu 7,5 com 5, 12,5. Aí eu teria que caminhar para cá, ó, 12,5. Com mais 5, 17, 18 metros. Aí praticamente aqui eu caminho em linha reta. Só não caminho por conta dessa beiradinha aqui, ó. 18 metros com 3, 21 até aqui, ó. Aí 21 até aqui embaixo. 21 com 10 deu 31. Na verdade o alarme não deu cobertura. Então vou subir mais um pouquinho. O que a gente pode fazer aqui, ó, também é mudar esse ponto de alarme para cá, ó. Aí a gente resolve o problema. Ó, se eu colocar aqui ele nesse pilar, tá resolvido. Eu caminhei muito mais do que eu necessitaria aqui, ó. Tá vendo? Ele estava aqui, eu caminhei praticamente 7 metros para o lado. Aí eu vou dar cobertura aqui para toda essa área do fundo. Se já deu para as salas do fundo, vão dar para essas salas aqui. Deu para o gerador. Ele ficou num ponto muito bom aqui para dar cobertura para essas salas aqui, pelo menos. E provavelmente para cá que eu não tenho a cobertura total. Mas aí eu já faço ponho outro ponto aqui para baixo depois. Tá? Dessa forma eu cobri toda essa área aqui, ó. Tá vendo? Com hidrantes e alarme. E o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar distribuindo os pontos de hidrante por todo o hospital, basicamente seguindo essa mesma lógica. Antes de acelerar, pedir para acelerar a aula, vou apagar essa bomba de incêndio que ficou solta aqui. Antes de pedir para acelerar a aula, eu vou fazer a proteção aqui nos pavimentos superiores, para a gente ver como é que funciona, tá? Bacana vocês acompanharem aqui mais um pouquinho, ó. A norma pede da mesma forma que eu tenha um ponto de hidrante a não mais de 5 metros da escada, né? Poderia ser da rampa também. Nesse caso aqui eu vou colocar então 5 metros da escada. Ó. Vamos ver aqui se estão com 5 metros. Ó. Se eu jogar daqui a aqui, 4 metros e 70. Tá legal. Poderia colocar, para não ter discussão, né? Poderia colocar do outro lado aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Aqui da mesma forma, o alarme não precisa estar junto com o ponto de hidrante, tá, pessoal? Será que esse ponto de hidrante cobre as salas mais distantes ou será que eu vou ter que ter hidrantes aqui? Ó? Vamos verificar então. Da mesma forma, para eu contar 40 metros de mangueira, eu preciso entrar pelo menos 1 metro para dentro dessa sala. Eu costumo contar 28 metros a partir daqui, para que eu consiga entrar com 1 metro com o hidrante ali dentro. Então eu parti, ó, vem quase que em linha reta aqui, né? Até aqui, ó. Eu tenho então... Acho que deu um erro aqui, vamos de novo. Ó, desse ponto até eu chegar no corredor, eu praticamente ando em linha reta. 23 metros. 23. Mais aqui, mais 6, deu 29. Cara, deu 30 e alguma coisinha. O que eu posso fazer? Em tese, eu poderia deslocar esse hidrante até 5 metros da escada, né? Assim eu vou ganhar alguns metros. Aqui eu tenho a escada, jogo 5. Poderia pôr esse hidrante aqui, ó. Que vai ser o que eu vou fazer. Colocar esse hidrante aqui. Só vou ajeitar aqui, ó. Agora sim, ó. Se eu contar desse ponto aqui... Vou fazer a mesma coisa, eu já não lembro exatamente, ó. Aí eu tinha 23 metros, ó. Partindo daqui até chegar aqui, ó. E de 23 agora até chegar a 23 metros eu tô aqui. Mais 2 metros dá 25. Então, com 25 metros eu cheguei na entrada dessa sala de cirurgia. E aí eu ainda consigo entrar um pouco com a mangueira e o resto vai ser o jato. Então todas as outras portas aqui, todas as outras salas aqui estão cobertas pelo sistema de hidrantes. Esse alarme, o que eu vou fazer? Eu vou tirar... Eu não vou tirar porque nós vamos precisar ter uma cobertura de alarme aqui, ó. Não, eu vou tirar sim. Acho que vai ficar melhor, vocês vão ver. Vou tirar esse ponto de alarme aqui. E vou colocar... Nós vamos precisar de alarmes nos corredores, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, esse alarme aqui, o melhor lugar para ele seria provavelmente por aqui, ó. Tá vendo? Posso jogar ele, aqui é um bom lugar.
Por quê? Ele, a partir daqui, obviamente, os 30 metros vão dar cobertura, né? Aqui, vamos ver, obviamente não, né? Tem 7,5 metros que eu tenho que caminhar dentro da sala mais distante. E aqui eu tenho que caminhar 13. Então, com 21, 22 metros eu consegui chegar aqui. Então, ele deu cobertura para todas essas salas. E ele estando aqui, ó, ele vai dar cobertura para esse ambiente aqui. Aqui eu já tenho um outro ambiente delicado, vocês lembram? Que é a UTI, tá? Ó, e lembra que a UTI, ó, nós temos aqui ó, esse dormitório do médico, olha como que está distante. Ah, não, mas eu tenho uma salinha aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. Que legal. Então essa porta vai me permitir que esse alarme dê cobertura aqui para o dormitório do médico, para a copa, para essa sala de isolamento. Eu vou conseguir entrar com esse alarme até um determinado ponto aqui na UTI. Ó. Vamos ver até onde. Pessoal, é uma coisa bastante manual, tá? Mas para a gente proteger realmente de acordo, nós temos que fazer isso aqui, ó. 4 metros até esse ponto. 7 metros até eu chegar aqui na entrada da UTI. Ou seja, 7 metros. O que me sobra a partir daqui, eu teria em tese 23 metros. Eu vou colocar 22 metros, um círculo com 22 metros. Ó. Praticamente eu cheguei aqui com alarme nessa outra extremidade aqui. Ó. Tá vendo? Aqui os banheiros eu não preciso ter. Eu praticamente tive a cobertura para esse outro lado. Mas o que eu vou fazer? Vou pôr um outro ponto de alarme. Aqui ficou feinho isso aqui, né? Que eu vou dar uma diminuída. Porque só ficou o hidrante aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um outro ponto de alarme aqui nessa outra extremidade. Provavelmente do outro lado, esse hidrante aqui não vai dar cobertura. E se eu deslocar esse hidrante, por exemplo, para o lado de cá, vamos ver. Se ele der cobertura por um lado, ele vai dar cobertura para o outro, independente da parede. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a sala mais distante aqui, o quarto mais distante. Tá ficando um pouco escuro aqui já. Tomara que não atrapalhe a iluminação. Os banheiros não precisam ser cobertos, tá? Então os pontos mais distantes seria isso aqui, ó. Eu partindo daqui, caminhando para cá. Para o alarme, lembrando que eu preciso entrar com 1 metro aqui dentro. Ou seja, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou partir de 28 metros a partir da entrada aqui, ó. Se eu trouxer em linha reta aqui, ó, eu consigo chegar nesse ponto aqui. Ó, aqui a gente economiza um pouquinho, né? Que a gente traça uma diagonal. Eu tenho 30 metros já, então, infelizmente, não vai dar um ponto de hidrante para cobrir tudo. Porque já deu 30 metros aqui só de corredor. Então, eu vou ter que ter um ponto de hidrante para aquele lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ponto de hidrante mais ou menos centralizado. Eu não vou colocar muito para o final do corredor, porque eu não preciso, né? Vocês lembram que 30 metros eu alcancei aqui, ó. Aqui eu já cheguei... Ó, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, a partir daqui, se eu contar os 28, até aqui eu já tenho 19. Então, tá tranquilo. E se eu colocar o alarme junto, com 19 metros, eu cheguei na porta do quarto. E para eu transitar aqui dentro do quarto, eu tenho mais 4. 19 com 4, 23. Então, os 30 metros de cobertura do alarme, se o alarme, nesse caso, ficar junto com o hidrante, ó, eu vou apagar esse hidrante e vou trazer um conjunto completo. Se eu pegar... aqui do desenho aqui, ó, tá vendo? Então ele estando junto aqui, tanto o alarme quanto o hidrante estão dando cobertura aqui para esse lado. Agora aqui, pessoal, não vai adiantar, né? Esse ponto mais distante, com certeza, nem o alarme. Eu vou precisar de um outro conjunto de alarme e de hidrante, tá? Ó, então vamos pegar aqui. Essa aula tá um pouco extensa, pessoal, mas... vocês não vão ver ninguém ensinando vocês a fazer isso aqui em alguma outra aula. Então, legal, acompanhe, tire dúvida, assista, veja se ficou com dúvida, pode perguntar no canal, a gente vai respondendo, tá? Ó, então, ó, o hidrante aqui, tá vendo? Ó, tem 16 metros. Não adianta eu entrar apenas 1 metro para dentro, porque o jato não tem 16, né? Mas no caso, se eu entrar aqui, ó, eu tenho, na verdade, eu vou poder usar 40 metros 30 metros de mangueira e 10 metros de jato, sendo que 16 metros já foram para esse canto. Esse outro canto, se bobear, ele vai dar um caminhamento maior, porque eu vou ter que dar a volta aqui nesse balcão. Tá vendo que a gente tem um balcão aqui, né? Eu teria que dar a volta no balcão. Então aqui eu teria 8,5.
até eu chegar aqui, 8,5 com 11, praticamente 20 metros eu tenho. Então aqui dentro eu vou precisar de 20 metros só para vencer esse caminhamento. Aqui, como eu já deixei um hidrante a não mais de 5 metros da escada, eu não preciso deixar um outro hidrante a não mais de 5 metros da rampa, tá? Pode até ser que o bombeiro cobre, mas tem como a gente argumentar. Então, eu colocaria, se bem que se a gente tem praticamente 20 metros de caminhamento aqui dentro, se eu colocar um hidrante por aqui, com certeza não vou ter 10 metros. Então daria para colocar tanto o hidrante quanto o alarme nesse ponto, e eu nem entro em discussão com o bombeiro em relação ao distanciamento desses equipamentos aí. Então, ó, vamos colocar aqui, depois eu vou demonstrar que dá para alcançar. Nesse ponto aqui eu estou 5 metros da rampa, tá? E aí se eu caminhar para dentro aqui, ó, vamos dizer, ó, caminhei para cá, 2 metros. 2 metros até chegar a essa outra porta aqui, mais 7 metros praticamente, eu estou com 9. 9 metros. Vocês lembram que eu tinha 20 metros, então deu 29 metros. Tanto o alarme quanto o hidrante dão cobertura aqui para tudo. Um ponto de alarme e um ponto de hidrante. Então, basicamente, eu protegi esse andar inteiro com um ponto de hidrante e um ponto de alarme. Se vocês virem, prestar um pouquinho de atenção, esses dois pavimentos eles são praticamente iguais, né? O que eu vou fazer? Basicamente, eu vou replicar esses pontos aqui para o outro lado. Eu não vou fazer agora, para a gente não ficar com uma aula muito longa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou colocar um ponto a não mais de 5 metros da escada, que provavelmente vai ser onde está esse extintor, ou por aqui assim. E com isso, muito provavelmente, ó, eu vou jogar aqui um círculo fictício de 30 metros, ó, só para a gente ter ideia. Tá vendo? Ó, 30 metros. Provavelmente, inclusive, o ponto de alarme estando junto, ele vai dar cobertura para os dois lados. Lembrando que o alarme não precisa estar junto, né? Então, vamos dizer que ó, esse lado aqui, como é menor, ó, os banheiros não precisam ser protegidos. Depois a gente vai pintar todos esses banheiros aqui vamos rachurar eles para demonstrar que não precisam. Praticamente aqui, ó, para eu andar até o patamar, aqui em linha reta, ó, eu tenho 14 metros. Se eu deixar o alarme, inclusive um pouquinho mais distante para cá, junto com o hidrante, aqui vai estar dando cobertura, 14, né? Vamos dizer, ó, se eu botar o alarme aqui, ó, esse aqui seria um ponto ideal, né? Tanto para o alarme quanto para o hidrante, mas vai dar mais que 5 metros. Ele vai acabar ficando aqui, ó. Então vamos deixar o alarme, se eu deixar ele por aqui, ó, eu caminho 2 metros para cá. A minha preocupação é o alarme, tá? 2 metros para cá. E eu caminho até esse ponto aqui com mais 12. Então eu teria 14 metros até eu chegar nesse ponto. Ó. 14 metros. Aí para eu chegar no ponto da sala, 14. Com 6, 21, 22 metros. Então apenas com um ponto de alarme eu consigo... Esse pavimento aqui é um ponto de alarme e um ponto de hidrante, eu cubro para os dois lados. Lembra que eu tinha falado que eu ia colocar por aqui, ó. Eu sempre coloco meio que em diagonal, fica mais apresentável aqui essa linha, tá vendo? Eu vou pegar agora, vou pegar essa rachura e vou colocar aqui, ó. Esse ponto aqui a gente acabou de ver que dá cobertura para os dois lados, tá bom? Então um alarme aqui. E assim eu vou fazendo, ó. Eu vou praticamente esse pavimento eu vou espelhar esse outro, vou jogar aqui, ver se não tem nada muito diferente, claro. E aqui, pessoal, eu vou continuar colocando os pontos de hidrante. E vou pedir não vou nem pedir para acelerar, a gente vai voltar depois que eu tiver distribuído esses pontos de hidrante aqui, para não ficar muito longa a aula. Aí eu vou jogar todos os pontos de hidrante e nós vamos voltar na próxima aula já com os pontos de hidrantes totalmente distribuídos. E aí sim eu vou te ensinar a desenhar isométrica. Como é que a gente desenha a isométrica, tá? Ela é uma isométrica que vai ser um pouquinho longa aqui, né? Mas não é nada difícil de desenhar. Lembrando, pessoal, assista todas essas aulas. Essa aula tem uma sacada muito importante sobre saídas de emergência e compartimentação. As saídas de emergência, ela é muito exigente para hospitais e aqui nós estamos com um problema que nós vamos ter que resolver aqui de alguma forma depois que a gente der entrada aqui no projeto, tá bom? Mais uma vez eu agradeço, até a próxima aula, onde nós vamos tratar de isométrica e talvez iniciar cálculo hidráulico, mas provavelmente vamos ter mais 2 ou 3 aulas aqui para terminar essa série de vídeos. Obrigado e até lá!